gente fala muito desse lugar de divisão, né? Visão e divisão. Principalmente porque o Tiago escolheu, né, casar em comunhão total de bens. Uau, isso é fantástico. Que, enfim, levanta polêmica, obviamente, né? E opiniões diferentes. Mas a gente tem essa mesma visão. Que quando se tem uma divisão... Boa, tá vendo? Ela tem uma divisão. São duas visões de um único lugar que era para ser um. Se você já casa declarando por escrito e assina em cartório que você vai dividir, dá errado. Porque a gente tem um amigo que fala assim, que tem a vista e a visão. Né? A vista é uma função dos olhos que enxerga o presente e a visão é a função da mente que constrói o futuro. E aí fala sobre essa sílaba que vem antes de visão que destrói tudo, que é a divisão, são duas visões. O di, né? Di, eu prefiro visão, vem de dois, né? E quando a gente fala de casamento, cara, o casamento, será que o casamento ele é sobre amor mesmo? Porque a única coisa que você assina é um termo dizendo o que vai acontecer com o dinheiro caso vocês se separem. Mas você não assina nada dizendo que vocês vão continuar juntos, se amar até o final da vida. Então, no final das contas, o casamento é mais sobre dinheiro do que sobre amor, não é? E no final das contas, quando a gente estava discutindo sobre isso, pô, cara, o nosso corpo um é do outro, tudo é um do outro, mas, cara, o dinheiro não. Qual que é o sentido disso? Né? Não faz sentido. Por isso que hoje, em termos de princípios... Cama, é mesmo. A cama, o filho, o corpo, é tudo, menos o dinheiro. Se separar é meu. Cara, que é loucura, né? Então, quando a gente fala de casamento cristão... Eu não vejo sentido, a gente não vê sentido nisso. Até mesmo por aquilo que você falou, o plano A tem que dar certo. Sim, o B é o divisão, né? A divisão já é o plano B. Jesus, quando chamou os discípulos, o Judas não tinha plano A, tinha plano B. Ele não viu em Jesus a possibilidade de viver um propósito, ele viu em Jesus a possibilidade só de ter dinheiro. Porque ao invés dele extrair tudo que Jesus tinha de conhecimento, não, ele só quis o dinheiro de Jesus. Quanto mais ele tirava o dinheiro de Jesus, mais longe dele ele ficava. Porque o segredo não é ter o dinheiro, o segredo é ter Jesus. Judas teve o dinheiro e não teve Jesus. Quando ele devolveu o dinheiro, descobriu que tudo que ele tinha não era nada. E o nada que ele tinha era tudo. Uau. O dinheiro é uma ferramenta. Só que o Judas não entendeu isso. Ele achou que era um tudo. E é isso aí que você falou. Você falou um negócio do casamento aí. Paulo falou que maridos, amai as vossas mulheres. E mulheres, sejais submissas aos vossos maridos. Isso é muito rico. Porque nós homens temos uma dificuldade de amar. As mulheres têm uma dificuldade de submeter. São dois polos. Só que ele falou primeiro, marido, amai. E depois ele disse, mulheres, submeter. Porque o amor é uma semente. E a submissão é uma colheita. O homem só colhe a submissão da mulher quando ele transfere a semente do amor. Uma mulher bem amada, ela não tem dificuldade de submeter. Total. A prova da submissão dela é a revelação do amor dele. Quanto mais ele a ama, mas ela se submete. E submeter não é ser capacho. Submeter não é ser tapete. Submissão é assumir a missão. É só assumir o posto. E o amor também, né? Quando ele ama, né? Quando ele a ama, como você falou. Quando você ama uma pessoa, você ama. Se você vai amar ela como Jesus amou a igreja, então é mais do que você mesmo. Uau, você vai olhar para ela primeiro. Porque a submissão, entre muitas aspas, errada, né? Que é onde as mulheres se doem, que são submissas a pessoas que em algum determinado momento fizeram a escolha errada, né? Antes de qualquer coisa, é daquela pessoa que ela primeiro ama ela, para depois amar o outro. Então, você faz as coisas do jeito que eu quero. Então, é uma submissão que ordena, vai pra direita, vai pra esquerda, faz isso, não faz aquilo, eu quero assim, eu quero assado. Que tem muito mais a ver com arrogância e prepotência. E tem nada a ver com amor, nada a ver com amor. Tem mais a ver com ordem do que com direção, né? Exato. Quando Jesus termina a multiplicação que todo mundo comeu, sobraram 12 cestos, não foi isso? Só que ele não encheu só os cestos. Ele encheu, foi 2 tipos de cestos. No estômago. E depois o cesto. O cesto de dentro e o cesto de fora. Deus pode colocar riqueza na mão de muitos, só para encher cestos vazios. Uau. Existem cestos vazios à nossa espera. Porque ele é dono do ouro e da prata. Jesus sabe lidar com dinheiro. Um dia Pedro precisava pagar uma conta e não tinha. Isso é muito forte. Por que Jesus não mandou ele ir até Judas, que era o tesoureiro? Tá precisando pagar o tributo? Vai até Judas, ele é o nosso tesoureiro. Porque se Jesus tinha um tesoureiro, é porque tinha entrada, né, gente? Sim. Jesus virou para Pedro e falou assim, vai pescar. Eu quero te dar uma experiência. Aí,
A moeda tá na boca do peixe. Só que por que Jesus não mandou Judas ir pescar? Porque Jesus sabia que se Judas fosse, a moeda não vinha. Olha. Loucura, Muito cara. bom. Porque para cada missão ele sempre vai mandar a pessoa certa. Cada um tem um propósito, É né? isso aí. Cada um tem uma missão. Ele nunca vai colocar uma pessoa certa na missão errada. Porque o Judas sabia lidar com dinheiro, mas o Pedro sabia lidar com a pesca. Isso também é um grande desafio do ser humano. A gente acha que é bom em tudo, né? Ninguém é bom em tudo. Se a gente entendesse na nossa humildade que ele é bom no que ele é bom, eu sou boa no que eu sou boa, e você no que você é, a gente se complementaria muito mais. Vamos nos agregar, nós somos um corpo ajustado. Ele sabe lidar com dinheiro, talvez ele sabe lidar com as palavras, eu sei lidar com a conversa e vamos embora. Qual parte que você leu ali da Bíblia que você teve uma revelação que, ao seu ver, é uma revelação mais polêmica, num sentido de que a sua interpretação é bem diferenciada do óbvio? Que pergunta. Uau. É tipo, vamos ver como ele se sai dessa enrascada. É que eu sou muito curiosa. Eu acho que a gente aprende no diferente mesmo. No que não tá ali na cara, sabe? Eu quero saber o que ninguém te perguntou mesmo. Eu quero saber. Talvez, assim, aqui... A minha esposa é assim, ó, a gente combina uma pauta, ela fala assim, poxa, pra que seguir a pauta que já combinamos com tanta antecedência? Não, vamos inventar coisas novas aqui. Porque eu tô sentindo que você realmente, tipo, domina qualquer resposta. Oh, my não God. ali o que tá só na pauta. Talvez, assim, a que mais teve polêmica foi essa questão do crescimento quando eu falo de Isaac. Que Abraão queria ser pai. Deus prometeu ele ser pai de nações. Só que no caminho apareceu Agar. E Deus não terceiriza a promessa, né? Porque o que Deus tem pra você, ele não vai entregar em mãos erradas. E aí, quando Agar apareceu, ele teve um filho com ela. E a gente fala que quem teve filho com Agar foi Abraão, mas não foi. Foi Abrão. Que Abrão gera Ismael, mas Abraão gera Isaac. Uau. Por quê? Porque toda vez que você se apressa, você recebe Ismael. Mas toda vez que você espera no Senhor, ele vai te dar um Isaac. Olha. E aí tá um mistério. Que Abrão mudou de nome. É isso aí. E aí que tá o mistério. Porque pra Abrão, Deus colocou e ficou Abraão. E pra Sarai, Deus tirou uma letra que foi a letra I, ou H no hebraico, e fica Sara. Por que pra Sara Deus tira e pra Abraão Deus acrescenta? Porque ela duvidou. E pra quem duvida, Deus tira. Mas pra quem crê, ele acrescenta. Mas por que só ficou Sara? Porque ela tinha um ventre enfermo. Então o que ela precisava era ser sarada. Então ficou Sara. Porque a cura tá no nome dela. Aí Deus tirou a última letra. Aí a polêmica é essa. A última letra que Deus tirou do nome de Sara foi a letra I. Né? Uhum. Sarai. Tirou o I e ficou Sara. Aí Sara e Abraão teve um filho. E a primeira letra do nome do menino. É Isaac. Uau! Que ele Olha, tirou até dos arrepiou. pais e colocou nos filhos. Porque tudo que Deus começa com os pais, ele dá continuidade aos filhos. Nossa. Cara, esse negócio de tirar é muito louco quando você duvida de Deus, né? Porque eu tava gravando com o Rabino hoje, o Ravi, e ele me trouxe uma revelação de uma história que eu já li 1 bilhão de vezes, eu nunca tinha pensado Solta nisso. aí, solta aí. Ele tava falando sobre José do Egito. E José do Egito, ele foi preso injustamente. Só que ali é o seguinte, o Rabino tá me explicando que quando você tem uma missão gigantesca, você vai ser também muito mais cobrado. E José, pô, era um dos grandes patriarcas ali, era um cara que tinha uma função, pô, até hoje a gente estuda sobre ele, não é? verdade. E pra sempre vai ser assim. Só que José, quando foi preso, ele teve uma revelação de Deus, ele interpretou 2 sonhos. Só que ele chegou para uma dessas pessoas que foram soltas e disse assim, ó, não esquece de mim. E aí Deus olhou para isso e falou, o que, você está duvidando de mim? Fica mais 2 anos preso. Por isso que ele não lembrou de José, ali na hora, e esperou 2 anos para soltá-lo. Olha aí. Quase que Deus falou assim, o quê? É sério? Você precisa lembrar disso? Você tá duvidando de mim? Eu que tive a capacidade de interpretar esse sonho e você tá chegando e pedindo para não esquecer de Pra você. ele lembrar. Eu que não esqueço de você. Não é? Olha que louco. Eu te lembrar? Pra ele me lembrar? Que é o que você falou, quando você duvida, Deus tira, né? É verdade. Agora, e é igual no relacionamento. Quando você duvida, o que acontece? A pessoa se sente incomodada, cara. Demais. E ela age diferente. Quando você confia, a pessoa se sente mais segura e faz mais o que você queria. Se entrega. É o contrário, né? É forte demais, é forte demais. E você falou de José aí? José sonhou, o padeiro sonhou, o copeiro sonhou, Faraó sonhou. Os únicos que não sonharam foram os irmãos de José. Porque estava tão focado em matar ele que esqueceram até de sonhar. Olha. E Deus não realiza desejo de assassino, irmão. Mas se você sonha, se prepare. Ele é mestre em realizá-los. A esposa é uma sonhadora, né? É isso aí. Toda noite tem um sonho diferente, cara.
Eu tenho um E ela tem sonho. umas coisas bem proféticas, E né? você sabe que alguns sonhos não são sonhos, né? São visões. Sim. A Maíra ela tem um radar. Ela sabe quando é visão e quando é um sonho emocional, assim. É raro, É, lógico, é, ter é. divisão, mas eu tenho, sim, sonhos que de visões. E ela sabe, tanto é que quando é, aí ela fala, pô, preciso anotar. Deus pediu pra anotar. Pá, pá, pá. Aí anota e a gente reflete e interpreta junto. Já tivemos alguns, né? Assim, Sim, Que top. sim. É. E aí Deus, quando a gente casou, começou a botar só na cabeça dela e que só eu conseguia interpretar. Muito Começou a bom. unir a gente. Olha só. É. Eu não tenho coisa. sonhos, ela interpreta isso, junta os dois e a gente chega numa conclusão. Que coisa, que top. Que Então, top. quando a gente tá mal, a gente não consegue chegar a uma conclusão, né? Uau, Precisa precisa tá estar bem pra conectado, isso. né? Eu sempre digo o seguinte, que alinhamento não é estar debaixo do mesmo teto, alinhamento é estar debaixo do mesmo propósito. É isso. Alinhamento não é ter a mesma aliança, é ter o mesmo coração. Caramba. É Entende? isso. Não é estar na mesma cama, mas é estar dentro do mesmo plano. Então, quando você está alinhado lá de dentro, meu filho, as coisas dão certo lá de fora. É. O que mais você tem aí, cara? Eu tenho algumas anotações aqui também Solta que eu aí. fiz sobre. Cara, eu trouxe insights sobre negócios, né? Basicamente, é uma visão muito sobre negócio, né? E Jesus, ele, imagina só, né? Ele era o cara, é o grande líder. Uhum. E mesmo Jesus sendo Jesus, o que eu imagino que deve ter acontecido ali? Cara, muitas pessoas foram atrás dele, foram acompanhá-lo, mas teve uma grande dificuldade, porque de repente ele se viu no meio do nada, com fome, e falou, meu, se a gente não comprar comida, a gente vai morrer. E naquele momento, provavelmente muita gente deve ter abandonado ele e voltado para a cidade com medo. Sim. E o que eu tiro disso é o seguinte, poxa, mesmo você sendo Jesus, e não importa quem você seja, você vai ser abandonado, mano. Ah, sim. Você sempre vai ser abandonado. Verdade. Não importa por quem, não Exato, importa que sim. líder você seja, a gente sempre vai ser abandonado. Né? Isso com certeza aconteceu naquele momento por insegurança dos outros. Então não importa quem você seja, isso aqui não significa que você é um líder ruim, uma pessoa ruim, isso aqui acontece com todo mundo. Pesado isso aí. Né? Agora, uma coisa legal sobre o negócio também é que quando Jesus de fato ele distribui tudo aquilo, o que eu tiro é que não foi Jesus que botou na mão da multidão, né? Foram os discípulos que colocaram na mão da multidão. Então não foi Jesus que falou com a multidão, Jesus falou com 12 e 12 falou com todo mundo. Então a sua visão não vai ser realizada por você, vai ser realizada pelos seus liderados. Verdade. Então se você quiser falar com a multidão, você vai falar com os seus líderes. Ixi. Já que é um sistema de gestão. Uau. Não é? Então, o que eu percebo é que nos negócios, cara, se você vai sei lá, ter um problema de cultura ali na base, o problema não está na base, está na liderança. Então, você não precisa perder tempo querendo falar com todo mundo, é só falando com esses líderes. Eles que vão dar escala para o seu negócio. Muito bom isso aí. Eles que vão escalar a sua mensagem. Fenômeno né? isso aí. E aí eu vejo também o seguinte, Jesus ele não criou, ele multiplicou, Multiplicou. Né? Mas ele podia ter criado. Podia. Mas é porque Jesus ele geralmente faz isso com a gente, né? Ele pega o que você tem, ele pega o que ele te deu Uau. e ele multiplica. Então a gente muitas vezes perde tempo indo atrás de coisa que a gente não tem. Ao invés Uau. de pegar e focar e multiplicar o pouco que a gente recebeu. Uau. Não é? Então quando a gente pega e vê as palavras dos talentos, quando você pega aquele pequeno lá que enterrou o talento dele, cara, a gente precisa multiplicar mesmo que seja pouco. Então não adianta a gente perder tempo na nossa vida buscando coisas que a gente não tem. A gente precisa buscar multiplicar o pouco que a gente já recebeu. Isso é Porque Jesus funciona assim, né? Então tinha uma multidão gigante, tinha 2 peixes, 5 pães, ele multiplicou isso. Ele não verdade. criou carne para todo mundo, ou criou pão para todo mundo, ele pegou o que tinha para multiplicar. E às vezes tem coisa que você está procurando longe que está perto. Eu quero usar o que está perto de você. Você falou do talento, isso é demais. Um recebeu 5, outro recebeu 12, outro recebeu 1. Cada um recebeu segundo a sua capacidade. Eu não tenho que ter inveja do seu talento, mano. Eu tenho que admirar a sua capacidade. Porque o que atrai o talento não é o seu nome, é a sua capacidade. A Bíblia não dá o nome daqueles homens. Por quê? Nem todo talentoso tem nome. Mas o que recebeu um talento ficou com medo e falou, peraí, se eu perder ele, eu perdi tudo. Sabe o que ele fez? Foi lá e cavou um buraco e enterrou o talento. Qual a diferença do medroso pro talentoso? É que o medroso enterra o talento e expõe o medo. O talentoso enterra o medo Uau. e expõe o talento. Uau. Me fala o que você tá enterrando, eu vou falar o que você vai expor. Uau. A palavra medo, de trás pra frente, é dome. Ou você domina o medo, Olha, ou ele vai dominar você. Um recado antes da gente começar é que no dia 15 de julho agora vai começar um processo de descoberta sobre toda a ciência bíblica. Né? Ou seja, Rodrigo Silva ele preparou uma série de aulas que são gratuitas para você se aprofundar mais na Bíblia. Né? Você vai se aprofundar em vários conceitos, na história bíblica, você vai ter vários aprendizados, acessar conteúdos que são muito profundos, de uma forma linear, para que você possa aprender e se transformar. Tem um link aqui na descrição para você acessar essas aulas que começam agora no dia 15 de julho com o meu grande amigo Rodrigo Silva. Então clica aqui no link, nome e e-mail para você assistir.